Treinos de hipertrofia. O músculo sabe contar? Eu sou o professor Fábio Sesquim do Viajando pela Fisiologia e hoje eu vou responder essa pergunta para você. Bom, eu recebi uma pergunta muito curiosa, né? Achei até a pergunta um pouco engraçada e, portanto, resolvi fazer um vídeo. A pergunta era assim: professor, em treinos de hipertrofia, o músculo sabe contar? Então é uma pergunta bastante engraçada, mas também ela é importante para a gente entender esse fenômeno aí da questão da hipertrofia muscular. Então, vamos entender um pouquinho melhor isso daí. Olha que interessante. Quando você vê qualquer pessoa treinando com o objetivo de hipertrofia muscular, obviamente que existem vários objetivos por trás da hipertrofia. O maior objetivo de todos é você fazer treino de hipertrofia, por exemplo, na sala de musculação, buscando melhorar a estética corporal. E, portanto, ganhar mais músculo, ter mais linhas definidas na musculatura corporal e também aumentando a massa muscular, obviamente que você vai paralelamente perder massa gorda em relação ao peso corporal. Então, o grande objetivo das pessoas é treinar pensando em hipertrofia. E dentro dos treinos de hipertrofia, obviamente, tem aquela pessoa que quer hipertrofiar muito, tem aquela pessoa que quer ficar grande, né? Tem pessoas que querem, por exemplo, competir no fisiculturismo, e tem aquelas pessoas que querem ganhar um pouco de massa muscular, ter um pouquinho mais de definição, ficar mais bonitinho, mais bonitinha. Então, o que a gente conclui é que dentro do objetivo de ganho de massa muscular, ainda tem vários subobjetivos, né? Eu quero definir, eu quero ganhar, mas não quero ganhar muito. Não, eu quero ficar grande ou eu quero competir, por exemplo, né? E aí, quando a gente chega nessa questão dos treinos de hipertrofia, sempre vem a dúvida sobre qual seria o melhor modelo de treinamento para a hipertrofia. E quando a gente se faz essa pergunta, gera uma grande dúvida na nossa cabeça. Por quê? Porque se você pegar, por exemplo, a musculação, existem diferentes maneiras de você organizar a musculação pensando em ganho de massa muscular. Então você tem um indivíduo que tem um objetivo específico, é ganhar massa muscular. Aí você tem diferentes sistemas de treino, diferentes montagens de treino, diferentes formas de organizar as variáveis agudas de treinamento para disparar o processo fisiológico aí da hipertrofia. Então, em linhas gerais, como é que funciona no dia a dia aí do personal trainer e no dia a dia na academia? Funciona assim. Então, em geral, as pessoas vão pensar assim: o que é o melhor treino para hipertrofia? Seria um treino onde eu coloco, por exemplo, nos exercícios uma quantidade de peso maior, e por ter um peso maior eu vou fazer um número menor de repetições. Então, toda vez que o peso no exercício é maior, obviamente você não vai conseguir fazer um número grande de repetições, porque se o peso, que é uma variável de intensidade, é alto, a quantidade de repetições, que é uma variável de volume, ela será baixo. Por quê? Porque elas são variáveis, volume e intensidade são variáveis opostas. Toda vez que você tiver muita intensidade, eu não consigo fazer isso em alto volume. Toda vez que eu tiver muito volume, eu consigo fazer numa menor intensidade. Beleza? Então, essa seria a primeira ideia. E qual que seria a segunda ideia? Será que seria melhor para hipertrofia fazer, por exemplo, um treino onde nos exercícios eu diminuo a carga e, consequentemente, aumento o número de repetições? Então, eu tenho uma intensidade menor e um volume de treinamento maior. E, portanto, quando a pessoa se faz essa pergunta, o que ela está pensando? Ela está pensando basicamente em três variáveis. Então, ela está pensando na carga em quilogramas, quanto de peso eu coloco lá no exercício, está pensando em relação ao número de séries, certo? E está pensando em relação ao número de repetições para cada série. Então começa a discussão. A discussão seria: será que é melhor eu fazer um treino onde eu tenho, por exemplo, mais peso, mais estímulo mecanotensional na fibra, mas consequentemente eu faço menos repetições? Ou será que é melhor eu ter, por exemplo, menos estresse mecanotensional na fibra, e porque eu vou fazer com uma carga menor e vou aumentar o número de repetições e, portanto, ter um estresse metabólico aumentado? Bom, eu sinto lhe informar
que quando você olha para a hipertrofia muscular, você está olhando para o músculo, certo? Então você está olhando para o quadríceps, para o isquiotibial, peitoral, glúteo e por aí vai. E o músculo, ele não sabe contar isso daqui. Então, para o músculo em si, ele não reconhece essa forma como eu e você reconhecemos sobrecarga, né? O músculo, ele não está interessado se você vai fazer mais séries ou menos séries, mais repetições ou menos repetições, porque a única coisa que o músculo reconhece é sobrecarga. Então as pessoas ficam discutindo assim, mais série, menos séries, mais carga, mais repetições, menos repetições e esquecem de pensar no agente ou no ator principal dessa história, que é o músculo, porque quem vai hipertrofiar não é você, personal, é o músculo que está sendo submetido a algum estímulo de treinamento. Só que esse músculo, ele não reconhece assim, fiz mais séries ou menos séries, ou fiz com mais repetições ou menos repetições, fiz com mais carga ou menos carga. O que o músculo reconhece é sobrecarga de treinamento. E dentro dessa sobrecarga de treinamento é que esse músculo ele se adapta. Então, se eu tenho um treino onde a sobrecarga total para um determinado grupamento muscular ela está sendo aumentada ao longo do tempo, esse músculo vai responder criando maior sinalização intracelular para a síntese proteica e, portanto, vai ter uma resposta hipertrófica mais eficiente. Se esse grupamento muscular recebe ao longo de um período de treino uma sobrecarga menor, então ele vai responder sinalizando uma magnitude menor essa fibra muscular e, portanto, eu vou ter menor síntese proteica e menor ganhos em hipertrofia. Então, o músculo ele reage à sobrecarga. Então, eu e você que trabalhamos com as pessoas, a gente tem que dar um jeito de entender essa sobrecarga. A gente tem que dar um jeito de quantificar essa sobrecarga. Porque se a gente quantifica a sobrecarga, então eu sei se um determinado grupo muscular, ao longo de uma semana, ou de 15 dias, ou de um mês, ou de 2 meses de treino, se esse grupamento muscular ele foi submetido a uma maior ou uma menor sobrecarga. E, portanto, isso tem relação direta com os ganhos de hipertrofia. Então, no dia a dia do personal, como que você faz para quantificar essa sobrecarga? Como que você cria um número que represente a sobrecarga que esses grupamentos musculares são submetidos ao longo de um processo de treinamento para hipertrofia? Bom, existem várias formas de fazer isso, tá? Não existe apenas uma, existem várias formas. Eu vou sugerir aqui para você 2 formas que você pode usar comumente aí na atividade de personal trainer. Então vamos lá. A primeira forma que você tem de quantificar a sobrecarga de treino é você pensar no volume semanal de treino. Então você pensar no volume semanal de treino, pensando no número de séries por grupamento muscular, beleza? Então lembra, para a gente entender, para você entender se o músculo está sendo submetido a uma maior ou uma menor sobrecarga ao longo do tempo, a gente precisa de alguma forma quantificar, numerar essa sobrecarga para a gente entender. Existem várias formas de fazer isso. A primeira forma é você controlar o volume semanal de treino por grupamento muscular, usando uma variável em específico, que é a variável número de séries por semana por grupamento muscular. Então, por exemplo, se você tem um indivíduo que é iniciante e que quer ganhar massa muscular, o recomendado hoje pela literatura internacional é que esse indivíduo deva ter aí por volta alguma coisa entre 9 e 12 séries por grupamento muscular por semana. Se você pegar um indivíduo bem avançado, numa fase bem avançada, dependendo do grupamento muscular que você fala, isso pode chegar a 35, 40 séries por semana. Então essa é a primeira forma que você tem de monitorar. E aí, conforme o indivíduo vai ficando mais experiente, obviamente o número de séries por semana por grupamento muscular também vai aumentar, beleza? Bom, a segunda forma é uma segunda forma que ela é um pouco mais complicadinha da gente controlar, mas é a melhor forma que você tem para determinar sobrecarga nos treinos de hipertrofia, que é quando você usa o famoso volume load.
E o que é o volume load? É quando você pega o número de séries de um exercício, beleza? Você multiplica o número de séries pelo número de repetições e multiplica pela carga. Então, por exemplo, se você está fazendo um exercício que é o leg press, então você vai fazer, sei lá, 5 séries no leg press. Essas 5 séries você vai fazer, por exemplo, sei lá, 12 repetições com uma carga de 200 quilos. Então você pega 5 séries, multiplica por 12 repetições, multiplica por 200 quilos e aí você vai ter a sobrecarga que esse grupamento muscular foi submetido em um exercício específico em tonelada. E, portanto, em tonelada, a gente não fala só em número de séries ou só em número de repetições. Mas em toneladas você está relacionando o número de séries com o número de repetições com a carga que é feito dentro dessa quantidade de séries e dentro dessa quantidade de repetições. Então você quer ver que interessante? Tem muitas pessoas, né, tem muito personal trainer que, por exemplo, eu vou mudar o treino. Eu vou colocar mais carga, eu vou diminuir o número de séries, eu vou mudar mais carga e por mudar mais carga vai ficar mais pesado e por ficar mais pesado o que acontece? Eu faço menos repetições. Se eu fizer menos repetições, obviamente tem uma carga maior, só que eu faço menos repetições por uma determinada quantidade de séries. Então, se a tonelagem cair, significa que a sobrecarga caiu. Então ficou mais pesado, mas a sobrecarga total na qual o músculo foi submetido, ela caiu. E se ela caiu, isso significa que você vai ter menor sinalização, por exemplo, para a síntese proteica. Então, o ideal é que você, para os seus alunos de personal trainer, porque um aluno de academia não tem como você fazer esse controle, é muito difícil, mas para os seus alunos de personal trainer que te pagam para ter um resultado extra, além daquele que o aluno normal de academia tem, é importante você controlar semanalmente aí, por grupamento muscular, qual é a sobrecarga, para você saber se a sobrecarga está aumentando ou se a sobrecarga está diminuindo e, portanto, relacionar isso com hipertrofia, beleza? E se você gosta desse assunto, na parte da fisiologia aplicada à hipertrofia, prescrição do treinamento aplicada à hipertrofia, periodização aplicada à hipertrofia, o Viajando pela Fisiologia tem um novo curso online, que é o curso Hipertrofia, Fisiologia e Prescrição do Treinamento, que é um curso que eu abordo bastante profundamente a questão da fisiologia do exercício aplicada à hipertrofia e também como você prescreve e controla a carga de treinamento para treinos em hipertrofia. E o mais bacana, nesse curso tem um módulo exclusivo de periodização que eu monto com você o passo a passo da periodização pelo período de 1 ano, tanto indivíduos iniciantes como intermediários e avançados, e o curso ainda vem com 2 planilhas, uma planilha para você controlar a carga e uma planilha com modelo de 1 ano de periodização para você aplicar. Então, clica no link que está na descrição do vídeo, conheça esse curso porque tem um desconto especial para você que é do YouTube e esse desconto especial vai ficar por pouco tempo, beleza? Então, gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe e deixa aqui as suas dúvidas, porque as suas dúvidas podem virar um novo vídeo aqui no canal, beleza? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.